Fala pessoal, tudo bom? Pinch aqui. Aqui atrás de vocês, o monitor 24 polegadas Full HD Asus VG259QM. Provavelmente o melhor monitor Full HD disponível no Brasil no momento. É um monitor com pouquíssimos vídeos BR e que eu acho que vale a pena você conhecer. Vamos dar uma olhada nas especificações que ficam do lado de fora da caixa para chamar sua atenção e depois a gente vai verificar o que daquilo ali é verdade ou se confirma ou não na prática. Para começar, taxa de atualização de 280 Hz se overclockado, mas que nativamente 240 Hz. Um monitor nem TN, nem VA, IPS, 1 milissegundo. Fica atento a esse número porque ele é um perigo. Suporte ao G-Sync e também ao FreeSync. Muitas regulagens de altura, angulação e até mesmo 90 graus, como eu vou mostrar para vocês. Garantia de 3 anos nacional. Atinge um nível de certificação HDR 400 VESA, sobre o qual eu vou falar mais lá na frente e também cuidado com isso. Os outros ícones que estão ali no fundo da caixa são tecnologias não necessariamente exclusivas, mas muitas vezes renomeadas da Asus, que se for o caso eu mostro para vocês, mas não são assim nada indispensável. Alguns dias atrás, quando eu comprei esse monitor, ele estava custando R$ 1.800. Esse valor, para muitas pessoas, já é proibitivo. A maioria das pessoas, inclusive, já diria, não compro, tá caro. Por que elas dizem isso? Porque hoje elas encontram monitores IPS com alta taxa de atualização por R$ 1.000 a R$ 1.300, R$ 1.400, R$ 1.500 de outras marcas. E se eu te disser que esse monitor, poucos dias depois que eu comprei por R$ 1.800, acabou, esgotou os estoques e agora ele voltou aos estoques custando a bagatela de R$ 2.800. E aí fica aquela pulga atrás da orelha. Como é que o monitor custando R$ 1.800, que você já estava achando caro, acabou? E aí ele volta agora por R$ 2.800. O que esse monitor tem para custar tão caro assim, até mesmo quando ele estava mais barato? A Asus poderia cobrar mais caro nele por ele ser um monitor com o dobro da taxa de atualização da maioria dos monitores gamers vendidos no Brasil, ou seja, 240 Hz ao invés dos 144 ou 165? Poderia, mas não é por isso que ele custa mais caro. Poderia cobrar mais caro por ser uma marca reconhecida? Só por isso, só por ser um produto Asus, como a BenQ faz, por não ser uma Ozone, Husky, GameMax, Concordia, qualquer outra dessas marcas aí que estão vendendo monitores IPS com alta taxa de atualização? Poderia também, mas não é por isso. A Asus poderia cobrar esse a mais por oferecer 3 anos de garantia no Brasil, com boa garantia, diferentemente de todas essas outras marcas, incluindo algumas grandes, como a AOC, que dá uma garantia menor, e uma garantia Mequetrefe, na qual você recebe o monitor novo na sua casa, faz um teste de Dead Pixel e a AOC só aceita que você envie para garantia e troque o painel se ele tiver acima de 5 Dead Pixel. É uma piada isso. Poderia a Asus cobrar mais por não ter essa palhaçada? Apenas tem Dead Pixel? Troca. Mas também não é por isso que ele custa um pouco mais caro. Não sei se vocês sabem, mas o monitor ele não precisa pagar nada para a AMD para ser compatível com o FreeSync, que é uma tecnologia aberta da AMD. Mas a da NVIDIA não é aberta não. O G-Sync ele requer um cascalhozinho solto para a NVIDIA para que o monitor diga que ele é G-Sync, né? Que ele é um monitor compatível com a atualização da NVIDIA. Embora exista um monte aí de gambiarra que você possa fazer um monitor FreeSync funcionar como G-Sync, mas nativamente não são todos que suportam e também poderiam cobrar um pouco mais caro por serem nativamente G-Sync, poderiam, mas não é por isso que esse monitor custa ou custava 1.800, um pouco mais caro que os outros. Vamos somando as coisas aí. Fica a pergunta, é por que então? Porque ele tem duas coisas, as mais importantes em qualquer monitor, e a maioria dos brasileiros não está nem aí ou nem está sabendo olhar isso direito. Fidelidade de cores e input lag. Primeiro vamos falar das cores. Vocês já sabem que demorou um tempo, né, naquela transição dos monitores CRT ou tubão de PC, que era uma maravilha,
a taxa de atualização era boa, a qualidade e quantidade de cores era bem maior do que uma televisão de tubo. Demorou para essa transição acontecer para as telas de LCD, que na época eram as telas de TN, né? Telas que foram usadas durante um tempo para jogos. Demorou um tempo até a galera dos jogos querer sair do monitor de tubo para achar um TN com um input lag baixo. Mas mesmo assim, o TN ele tinha e ainda tem um problema, que é a questão da fidelidade de cores. Os monitores TN eles têm cores muito lavadas, como se fosse, ao invés de ter uma pintura com tinta, uma pintura com lápis de cor, por exemplo, é uma cor mais seca, aos meus olhos pelo menos, e com um péssimo ângulo de visão. Dependendo de onde você olha para o monitor TN, a qualidade da imagem, principalmente das cores, do contraste, tudo piora absurdamente. Tudo bem, mas pelo menos o TN conseguiu evoluir, né, num ponto em que a gente já conseguia jogar com um input lag baixo, que a gente não conseguia ainda nos VAs, que demorou ainda para aparecer, mas nos IPS, esqueça. O IPS tinha um input lag bizarro, impossível de jogar com IPS há muito tempo atrás. Então quem quisesse jogar de forma competitiva, né, usando telas que foram afinando com o tempo, taxa de atualização alta, 120 Hz, 144 Hz, 165 Hz, se ele quisesse um input lag baixo mesmo, para ser competitivo de verdade, ele tinha que comprar um TN. Não adiantava ele pegar um IPS, a não ser que ele tivesse rios de dinheiro, né, para comprar um monitor de, sei lá, mais de 5 mil reais. Essa era a realidade há, sei lá, 4 anos atrás. E existe um grande erro quando se fala em IPS, um erro de interpretação, de que se a tela é IPS, automaticamente ela tem cores mais vivas, mais fiéis, cores melhores. O melhor que você pode obter está numa tela de IPS. Se é IPS, a qualidade da cor é top. Isso é um engano muito grande, é um erro absurdo. Os monitores IPS, eles têm uma grande vantagem em relação aos TN, principalmente em relação ao campo de visão. Você consegue ter ótima visibilidade nos painéis IPS, inclusive nas televisões IPS, né, que você pode botar lá em cima no consultório e o seu paciente está lá de baixo assistindo, ele não vai ter prejuízos ali na cor, no contraste, no que ele está vendo, se ele tiver com um painel IPS. Tudo bem, tranquilo. Mas isso quer dizer que a cor reproduzida nos painéis IPS é perfeita? De forma alguma. Bem melhor do que no TN, sim. Só que a maioria dos painéis de IPS para jogos, também as que não são para jogos, mas a maioria, eles têm uma calibragem de cor muito fora da realidade, muito fora da fidelidade. E eu não estou falando da forma como o monitor chega na sua casa, que você olha ali e fala, nossa, o brilho está muito estourado, vou dar uma baixadinha, dar uma melhorada. Eu estou falando depois que você mexe em tudo que você acha que consegue melhorar a imagem do monitor IPS para jogos, ele ainda está bem distante do que seria considerado por instrumentos e por especialistas fidelidade de cor. Não adianta ser IPS, não importa que ele é IPS, não significa que ele já seja um primor em fidelidade de cor. Saiba disso, tá bom? Em função desse problema de não ter monitores IPS no Brasil com taxa de atualização alta, ou os que tinham eram ruins e muito caros, eu acabei comprando um dos melhores monitores, tenho até hoje, TN para jogos, foi o da Benq, que eu já mostrei aqui no canal. Fantástico para jogos. Agora para edição é terrível, porque a qualidade de cor dele, mesmo que você regule, para você mexer num tom de pele, principalmente, né, num objeto até que é mais tranquilo, mas você mexer numa filmagem da natureza ou uma fotografia de alguém, meu amigo, você vai estar mexendo no que você está vendo, só que o que você está vendo não é a realidade. Aí você mexe, fica pior do que como estava, e quando você vai ver numa tela um pouquinho melhor do que a TN, um AMOLED do celular, cagou tudo. Então não servia para edição. Então a gente hoje ter a opção de comprar monitores IPS 144 Hz por um preço bem mais abaixo, né, de R$1.000, significa que melhorou muito, mas não quer dizer que esteja bom. E eu não vou me prolongar em termos técnicos, isso aqui não é uma análise honesta, é uma reflexão sobre compras. O que eu quero dizer sobre esse monitor em relação às cores
é que ele tem fidelidade de cores a nível de um monitor de estúdio. Ou seja, ele ultrapassa todas as medidas básicas de sRGB. Então imagine você quando está tentando achar um monitor, se você fosse só uma pessoa que está procurando editar, tá? Se você for procurar hoje um monitor com foco em estúdio, com foco em edição, você vai ver que é bem caro. Um monitor bem calibrado de fábrica, respeitando todas as regras lá de calibração de cor, é bem caro. Esse monitor atinge essas requisições, mas só que ele não é para isso. Mas ele vai servir para isso com perfeição. Todo monitor IPS vendido por aí serve para jogar. Essa informação é verdadeira? Sim, verdadeira. Com umas taxas de atualização alta. Todo monitor IPS para jogar com taxa de atualização alta serve para edição? Não, completamente errada essa informação. E se eu te disser que esse monitor da ASUS supera os monitores IPS com alta taxa de atualização no item que mais importa para um monitor para jogos? Aí você já vai achar que é conversa para vender produto, né? Mas eu não tenho parceria com nenhuma loja e eu comprei do meu próprio bolso. Para e pensa, seja sincero contigo, me diz aí como é que você olha os anúncios dos monitores quando você está comprando. Você faz assim, ó, você entra no site, aí olha lá o modelo que você está interessado, aí você olha a marca, aí você olha a resolução que você está buscando, o tipo de tecnologia, se é TN, VA, IPS, qual a taxa de atualização e aquele númerozinho ali do lado, ó, tempo de resposta, 1 milissegundo, 2 milissegundos, 0,5 milissegundos. Final, preço. Acabou. Preço bom e olhou o restante ali, ok, você compra. Não é assim? É por isso que o mercado está ruim. Você prestou atenção que eu falei tempo de resposta e não input lag? Eu sei que você não prestou atenção nisso, mas são duas coisas completamente diferentes. Aquela informação que está na caixa e que está no anúncio é o tempo de resposta, mas o tempo de resposta não é o que você está achando que ele é. Quer ver o que você está achando que ele é? Você acha que o tempo de resposta é o tempo que o seu computador envia a imagem para o seu monitor e que o seu monitor exibe essa imagem. Então, se ele tem um tempo de resposta baixo, quer dizer que ele envia a imagem bem rápido para a tela e tem a taxa de atualização alta, então não tem nenhum borrão, nenhum rastro na tela. É isso. O tempo de resposta do monitor, esse que aparece no anúncio e na caixa, é quanto tempo o monitor demora para mudar um pixel de uma cor para outra, preferencialmente completamente oposta a ela. Então, o ideal seria do preto para o branco, porque aí seria completamente oposta. E aí o que as marcas fazem? Esse teste que verifica quanto tempo um monitor demora para trocar de cor um pixel, ele não é padronizado. Deveria ser, mas não é. Então cada marca, cada fabricante usa do jeito que ela gosta. A maioria deles coloca lá aquele tempo de resposta usando uma escala de cinza ou GXG, Gray versus Gray, ou seja, quanto tempo ele demorou de mudar de uma tonalidade de cinza para outra tonalidade de cinza. Aí ficou fácil demais. É muito fácil você ter um monitor rápido mudando de cinza, que tem um monte de tons de cinza, para outro tom de cinza mais fraco. Mas isso não está me dizendo quão rápido ele realmente é quando ele precisar mudar do branco para o preto. Então, se você olha aquele número e acha que é o tempo que o computador está enviando e que o monitor vai demorar para mudar, parabéns, você faz parte do grupo absurdo, gigantesco das pessoas no Brasil que são enganadas por essa informação. Tem um vídeo inteiro falando só sobre essa diferença entre input lag e tempo de resposta, que eu vou deixar o card aqui, não é meu. Muito bem feito, por sinal, recomendo que vocês assistam, vocês vão entender direitinho o que é cada uma dessas duas coisas e por que o que realmente importa para quem vai jogar
é o input lag do monitor. Quão baixo é o input lag do monitor. Isso é o que realmente importa para um monitor para jogos ser bom de verdade para jogos. É quanto tempo ele demora entre a informação que o PC vai enviar para ele e o que ele vai exibir na tela. Isso é o que vale para um monitor para jogos. A taxa de atualização importa? Sim, porque ela indica quantas vezes, qual a velocidade que as folhas, ou seja, as imagens, são passadas na tela para que a sensação de movimento seja sem ghosting, ou seja, sem que você veja esse rastro da folha passando. O movimento fica mais natural. É para isso que serve uma alta taxa de atualização. Mas, para que serve o input lag? Quanto tempo demora para o que vai estar desenhado na página seguinte ser desenhado? Porque não adianta você ter um monitor que vira a página rápido. Se o input lag dele for alto, ele ainda vai estar desenhando isso aqui quando a folha tiver sido passada e vai passar de novo a folha rapidamente. Qual que é o resultado disso? O famoso borrão ou o motion blur, que é um efeito que pode ser ativado em jogos. Quando você joga, por exemplo, jogos de corrida, tipo Need for Speed, que você ativa lá o nitro, que dá aquela borrada em volta, aquilo ali é o motion blur do próprio jogo. Mas nos monitores, gamers, IPS ou não, com input lag alto, o motion blur é um efeito inevitável. Não é uma questão de ativar ou não ativar nos jogos. Ele vai ter borrão, porque ele não consegue processar a imagem tão rápido quanto ele passa o frame. Ah, Pinch, mas tem G-Sync, tem FreeSync para isso? Tem, mas não resolve 100% não. E se eu te disser que também 90% desses monitores vendidos no Brasil por entre R$ 1.000 e R$ 1.500 de várias marcas tem o input lag, o verdadeiro, acima de 5, alguns até acima de 10, mas lá no anúncio está dizendo que o tempo de resposta é 1 milissegundo. E que esse da Asus tem um input lag de 1.9 milissegundos. Você acreditaria? Se vocês entrarem num site internacional muito conhecido, não sei como é que se pronuncia, mas se escreve RTings, deve ser Ratings. Eles fazem medições muito rigorosas de monitores gamers e não gamers. E se você colocar lá Full HD e classificar por input lag, lembro de ter visto esse monitor da Asus entre os 5 melhores monitores do mundo entre o input lag. Se você considerar o input lag, esse 1.9 milissegundos desse monitor da Asus está entre os 5 melhores monitores do mundo. É absurdo. E pensar que você tinha achado 1.800 caro no começo, né? E pensar que você não chega nem perto desses 1 milissegundo de input lag na grande maioria dos monitores vendidos no Brasil por menos ou também por mais. Aí eu te pergunto, será que 1.800 ainda está caro ou dá para entender por que ele esgotou em pouquíssimos dias? Porque na verdade você tem um monitor que tem mais hertz do que a média, você tem um monitor que tem qualidade de cor bem acima da média e você tem um monitor que tem um input lag também bem acima da média. Então esse monitor, quando ele voltou aos estoques, ele voltou por 2.800. Lá fora, $300. Conversão direta, 1.500. Fora os impostos. Por 1.800, será que estava caro? 3.000 é o valor que geralmente as coisas importadas custam no país quando a conversão é feita para dólar, né? Porque é 100% de lucro que colocam. 1.500 vezes 2, 3.000. Diminui um pouquinho, 2.800, quanto está custando agora. Vale os 2.800? Acho caro. Mas vale 1.800? Fácil. Com esse vídeo e com esse monitor, que está ali atrás. Não vou ficar mostrando firulas dele não, é só o que importa mesmo. Eu sei que muitas pessoas vão perguntar, né? E se quiserem assistam também lá o vídeo do PC Facts, dessa versão desse monitor, o 2K, que ele também assim elogia absurdamente
a versão 2K dele. Por que você não pegou logo essa versão 27 polegadas com resolução 2K, Pinch? Eu pensei nisso, mas depois eu repensei e achei que era melhor ficar no Full HD. Por quê? Primeiro porque eu iria dobrar a resolução, a minha placa ia ter que trabalhar mais para entregar esses FPS a mais, né, 144, 200, enfim, numa resolução 2 vezes maior. Ok, existem os recursos hoje das duas tecnologias da NVIDIA e da AMD para baixar a resolução e ainda assim manter os detalhes, mas eu não queria usar nada disso. Eu queria, tendo a minha placa atual, continuar mantendo o FPS alto, e para isso, na resolução Full HD, eu consigo. Se eu tivesse que ir para 2K ou até mais K, né, 4K, provavelmente eu precisaria trocar de placa de vídeo. Não só eu, como a maioria dos brasileiros, porque quando você olha esses testes de placas de vídeo, né, agora que a gente está no auge aí dos preços e das vendas das placas de vídeo, a grande maioria das placas de vídeo que as pessoas podem comprar hoje e podem pagar são placas que vão muito bem em Full HD. Eu estou falando aí de 6060 XT, 6060, 3060, até a própria 2060, aqui eu tenho a 5700 XT, tem mais placas aí que eu não estou lembrando agora. Todas essas placas, elas empurram jogos em Full HD bem pra caramba, empurra bastante FPS. Se você quiser até baixar as especificações ali de textura ou alguma coisa no jogo, não acho necessário ativar o 280 Hz, porque é um overclock, então diminui a vida útil do monitor. Mas assim, é um monitor que vai atender agora, né? Não vai te obrigar a comprar um monitor e também uma placa de vídeo parruda e das mais caras, porque a gente está vendo aí que, pelo menos nessa geração de placa de vídeo, a necessidade de comprar uma placa mais cara, ela é muito mais evidente conforme você aumenta a resolução. 2K e principalmente 4K é quando essas placas que a gente pode comprar de 3 mil, sei lá, até 3 mil reais, elas já não conseguem muito assim, você começa a ter que baixar muita coisa para ela alcançar uma quantidade de FPS jogável legal, porque aí você perderia o recurso justamente do monitor com alta taxa de atualização, né? Então, eu acho que se você quer jogar de forma competitiva e quer ter uma qualidade de cores absurda, não tem monitor melhor no país. Eu, na época, estava em dúvida entre esse Asus 27 polegadas e um Dell, também 27 polegadas, que eu acho que são os dois melhores monitores hoje à venda no Brasil, mas eles custam praticamente 3 mil reais. Esse da Asus aqui, ele concorre com um Alienware, que eu não lembro o modelo, mas ele é melhor que o Alienware e o Alienware é absurdamente caro. Tem modelos da Bank também que concorrem, mas são tipo 5 mil reais. Então, eu acredito que ele volte algum dia a ficar em promoção. Ele tem dois defeitos para mim, que são os perfis, né? A dificuldade de você colocar perfis. São só dois perfis e você tem que acessar os menus ali no lado para trocar. Podia ter um botão assim, tipo perfil 1, perfil 2, porque mesmo ele tendo a calibragem de cor muito fiel, algumas vezes essa fidelidade das cores, do contraste e tudo mais, ele deixa algumas zonas escuras em jogos já escuros, muito escuro. E às vezes no jogo você quer ver. Ele tem essas tecnologias também de clarear, mas às vezes você não quer usar a tecnologia para clarear, você quer na própria regulagem do monitor deixar ele um pouco mais claro. E aí seria legal, né, ter um botão ali do lado, dois botões, um botão só para você só trocar o perfil, tipo dia a dia, edição versus jogo, né, que se aumentaria um pouquinho ali, não sei, a gama, talvez. Eu acho essa a falha dele, e a outra é ele dizer que é HDR, né, mas não é HDR na verdade não, é uma certificação HDR, mas não dá para dizer que esse monitor é HDR não. Na verdade ele supera monitores comuns em relação a principalmente brilho e questão de cores. Automaticamente também o HDR ele se refere um pouco à questão da capacidade de contraste, então ele acaba se sobressaindo também a monitores IPS que praticamente sempre perdem em monitores TN e monitores VA em relação ao contraste. Esse aqui se perde por pouco, ele tem um contraste bom também.
E é isso, comprem com consciência. Eu testei bastante assim a questão da reflexão da tela. Aqui essa luz que está batendo ali é bem forte. Tanto que essa outra luz aqui, tem outra luz aqui e ela nem está aparecendo ali. Essa aqui que está bem forte, não está aparecendo. E ele tem um tratamento anti-reflexo que dá para você usar, tipo, com a janela aqui, né? A janela batendo nele você vai conseguir usar e jogar também. Não acho que você vai ter problemas com reflexos. Espero que você tenha gostado. Deixa ele aí na tua lista de desejos. Eu estou muito feliz de ter conseguido comprar esse monitor. Não sei ainda o que eu vou fazer com o Bank e nem com o Dell, né? Já tive experiência também com um IPS bem regulado de cores. Tinha um LG que era IPS, mas era bem inferior. Dá para ver isso facilmente, né? Eu tive um LG de entrada IPS que eu comprei nessa onda, né? Tipo, é IPS, a qualidade da cor é boa. Depois que eu peguei o Dell IPS 60 Hz, nossa senhora, não tem nem comparação. A qualidade das cores, da regulagem do Dell é uma surra no da LG que eu tinha. Aí depois eu vou pro Bank, que é TN. Nossa, que descida assim, em termos de cor. E agora venho para esse Asus, que é um IPS superior ao Dell nas cores e superior ao Bank nos jogos. Então, um abração. Tchau, tchau.